Polícia Federal investiga esquema de fraudes em processos licitatórios realizados pela Secretaria de Saúde da capital. Um dos alvos da operação foi o ex-secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Depois do retorno às aulas presenciais, servidores da educação de Cuiabá que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid são proibidos de voltar às funções. E o combate ao incêndio que há 12 dias consome a terra indígena Umutina, em Barra do Bugres. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Uma operação da Polícia Federal investiga um esquema de fraudes em processos licitatórios realizados no ano passado pela Secretaria de Saúde de Cuiabá. Mandados foram cumpridos na capital e também em Nova Canaã do Norte. Entre os alvos da operação estavam o ex-secretário de Saúde da capital, Luiz Antônio Poças de Carvalho, uma empresa de distribuição de medicamentos e a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Só aqui na Secretaria de Saúde, os policiais ficaram 3 horas e meia e saíram com vários documentos. A investigação apura supostas fraudes em licitações na compra de equipamentos de saúde entre abril a novembro do ano passado. O valor total dos contratos investigados é de quase 2 milhões de reais. Os policiais cumpriram pelo menos 12 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e em Nova Canaã do Norte. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados. Além disso, proibiu que pessoas e empresas que estão sendo investigadas participem de processo licitatório ou contrato com o poder público. Auditorias feitas pela Controladoria Geral da União e pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS apontaram suspeitas de irregularidades em 6 contratos firmados entre a Secretaria de Saúde e uma empresa de distribuição de medicamentos e materiais hospitalares. Os convênios teriam sido feitos para aquisição de medicamentos, sondas, além de álcool em gel, luvas, máscaras e aventais. Segundo a Polícia Federal, também foi possível constatar expressiva movimentação financeira entre o ex-secretário de Saúde e a única funcionária de uma empresa de que ele anteriormente era sócio. Em nota, Poças de Carvalho esclarece que jamais cometeu qualquer crime como gestor público. Ele alega que a busca e a apreensão desta manhã foram conduzidas de forma respeitosa e exemplar pelos agentes da Polícia Federal e nada foi encontrado ou levado de sua residência. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que aguarda detalhes sobre a apuração, mas está à disposição para prestar esclarecimentos e que é a maior interessada no desenrolar da apuração. A empresa MT Pharmacy não se manifestou. Em Nova Canaã do Norte, o alvo da operação foi o ex-secretário municipal de saúde, Elisandro de Souza Nascimento. A defesa dele informou que não teve acesso à íntegra da investigação e, por isso, não vai se manifestar. Elisandro é investigado por contratos firmados durante o período em que ele foi diretor do Centro de Medicamentos e Insumos de Cuiabá. 4 homens foram assassinados ontem à noite no município de Dom Aquino. As investigações apontam que o crime pode ter sido cometido como um acerto de dívidas por uma organização criminosa que age na cidade. Segundo a Polícia Civil, Ronaldo Aparecido de Freitas foi preso recentemente por tráfico e, na delegacia, contou aos policiais que cometeu o crime para pagar uma dívida com uma organização criminosa. Para a Polícia Civil, essa dívida pode ter sido o motivo para o assassinato dele e de outros 3 homens na noite de ontem em Dom Aquino. Lucas Henrique da Silva, de 20 anos, Deusuíde Soares Gomes, de 41, e Pedro Júnior de Oliveira Dias, de 24 anos, foram mortos a tiros. Eles jogavam baralho nos fundos de uma casa quando os atiradores chegaram. Moradores da cidade ouviram muitos disparos. Segundo a Polícia Civil, todas as vítimas já tinham sido presas por crimes como tráfico de drogas, roubos e furtos. Até agora, ninguém foi preso.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, cumpre agenda em Mato Grosso desde ontem à noite. Hoje de manhã, ele inaugurou uma usina de energia solar na Universidade Federal de Rondonópolis, que deve ajudar a reduzir os custos da instituição. O ministro também autorizou a contratação de 240 funcionários para a universidade, considerada uma etapa importante no processo de emancipação da UFR, que antes era um campus da UFMT. E, à tarde, o ministro da Educação esteve em Várzea Grande. Quem acompanha ao vivo a agenda do ministro da Educação em Várzea Grande, também na capital, é o Luiz Gonzaga Neto. Oi, Gonzaga, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. O ministro veio aqui assinar a ordem de serviço para a retomada da construção da sede do IFMT em Várzea Grande. A obra começou em janeiro de 2014 e deveria ter sido concluída no final de 2016, mas foi paralisada com 55% da obra concluída depois que a empresa que tocava essa obra, a empreiteira, quebrou. O valor era de 8 milhões de reais. Agora, a previsão com a retomada dessa obra é de que ela seja concluída em 2024 e vai custar o dobro, viu? 16 milhões de reais. Ao lado do senador Wellington Fagundes, que é o relator do orçamento da educação no Congresso Nacional, o tom que o ministro adotou foi o de que uma obra parada é um desperdício. E isso que nós estamos vendo aqui eu vou dizer uma palavra dura, é quase um desaforo ao dinheiro público. Nós não podemos fazer isso que se faz, largar uma obra pela metade. Vamos retomar, que é um lugar lindo, vai ser um lugar de educação, é um lugar maravilhoso. Eu fiquei encantado com essa obra, com o projeto é muito bonito. Eu creio que vai ser um lugar que vai deixar um legado para as futuras gerações do Mato Grosso. O ministro também revelou que no próximo dia 15 de outubro, dia do professor, o governo federal pretende anunciar a proposta de criação de novas universidades federais pelo país. E uma dessas universidades pode ser aqui em Mato Grosso, em Sinop, a Universidade Federal do Nortão, no mesmo modelo que foi adotado na Universidade Federal de Rondonópolis, um desmembramento da UFMT. Nesse momento, Luzimar, o ministro ele está em Cuiabá, onde participa da inauguração, aliás, das obras, está visitando as obras do anfiteatro da UFMT. Depois ele vai participar de uma cerimônia na Casa Barão de Melgaço. E amanhã ele continua aqui na capital, ele vai participar da inauguração da Escola Cívico-Militar Professora Maria de Empina Lobo Duarte. Depois ele tem uma audiência com o governador Mauro Mendes e só depois do almoço é que o ministro volta a Brasília. Luzimar. Muito obrigada, Gonzaga. Portanto, o ministro cumpre a agenda agora à noite no IFMT, campus central aqui de Cuiabá. Muito obrigada pela informação. A seguir, servidores da educação de Cuiabá que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid são impedidos de voltar às funções. E em Primavera do Leste, jovens de 18 a 20 anos recebem a primeira dose. Depois do retorno às aulas presenciais na última segunda-feira, servidores da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid já foram comunicados de que não podem voltar às funções. Os que rejeitam a imunização podem escolher se afastar do trabalho por até 2 anos, mas sem receber os salários. A Secretaria Municipal de Educação afirma que desde o início da pandemia, 50 funcionários, entre técnicos e professores, morreram de Covid-19 e que é preciso todo cuidado para garantir nas escolas ambientes livres de contaminação pelo coronavírus. No retorno das aulas presenciais, em sistema de revezamento de alunos em sala, a Secretaria identificou 48 servidores que não haviam tomado sequer uma dose da vacina que previne da Covid. 38 deles já procuraram unidades de saúde ou polos de vacinação para receberem a primeira dose e podem voltar ao trabalho.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o número de servidores que não querem se vacinar vem reduzindo desde a publicação da lei municipal que proíbe pessoas não imunizadas de permanecerem nas escolas. Hoje, do total de 7.300 servidores, apenas 10 declararam que não irão se vacinar por motivos religiosos ou por não acreditarem na eficácia dos imunizantes. Todos esses 10 servidores já compareceram ao Departamento de Recursos Humanos e assinaram um termo de recusa. Eles só poderão voltar a trabalhar se decidirem tomar a vacina. Todo profissional precisa comprovar a vacinação. Isso não sendo feito, eles não podem participar, ou seja, começar suas atribuições nas unidades e devem procurar a secretaria. Por lei, nós temos algumas possibilidades. Nós temos a questão de férias, nós temos a questão de licença-prêmio e temos também, para alguns que acharem que seja esse o caminho, a questão do afastamento sem ônus. Mas as suas atividades sem vacinação, eles não podem dar prosseguimento. Até 2 anos ele pode ficar afastado de suas funções, porém sem a remuneração, ou seja, sem receber o seu salário. Em Primavera do Leste, jovens com idade entre 18 e 20 anos foram vacinados hoje. A procura pela primeira dose por parte desse público foi grande. A cidade era a única da região que ainda não havia vacinado essa faixa etária. A fila de jovens querendo tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 dobrava o quarteirão. Bem provável que seria bem grande assim, né? Porque a maioria da população de Primavera aqui é bem jovem, né? Então a gente já veio meio preparado assim para pegar uma fila grande, essas coisas assim. Finalmente chegou minha vez, né? Demorou, mas chegou. Primavera do Leste se junta aos outros municípios da região sudeste que já aplicaram as doses em pessoas com mais de 18 anos como grupo prioritário. Com 95% da população da cidade vacinada com pelo menos a primeira dose e 46% protegidos com segunda dose ou dose única, os efeitos da vacinação já estão aparecendo. Então esse é o objetivo da imunização mesmo. Redução de casos, redução de óbitos, redução de hospitalizações. O início da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos em Primavera do Leste vai depender da chegada de novas remessas da vacina da Pfizer. Em Campo Verde, mais de 2.100 pessoas esperam para tomar a segunda dose da AstraZeneca. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a aplicação foi suspensa por falta de doses. A aplicação da segunda dose segue em Campo Verde para as pessoas que vão receber os imunizantes da Pfizer e a Coronavac. O atendimento é no Centro de Atendimento ao Idoso, das 7h30 às 10h30 da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde. A Secretaria de Saúde de Sorriso vai começar o mês de outubro com uma ação noturna de vacinação contra a Covid. A Laís Politi traz essas informações. A ação vai das 5 horas da tarde até as 8 da noite. O município abriu 750 vagas para o agendamento com o horário estendido para essa sexta-feira, dia 1º de outubro, em 6 pontos da cidade. No atual prédio do AME, que é o PSF Central, em frente à Escola Ivete e nos postos de saúde São Domingos, Bela Vista, Centro-Sul, Rota do Sol e Mário Reiter. Nós pensamos num horário diferenciado justamente para disponibilizar essas vagas para as pessoas que não podem recorrer e procurar as unidades de saúde no horário comercial. Lembrando que os adolescentes, de 16 anos devem comparecer na unidade com o responsável. Para receber o imunizante, é necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS e o cartão de vacina. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura de Sorriso. E agora a gente vai ver os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 6 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. Desde o começo da pandemia, já são 13.806 mortes pela doença. 519.400, mais de 519.400 pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram. Isso representa mais de 96% do total de casos.
casos. Em Mato Grosso, já foram registrados mais de 537 mil casos de Covid. Foram 430 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 30,99%. Hoje são 236 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais aqui no estado. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado uma média diária de 534 casos nos últimos 14 dias, queda de 5% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos por Covid está em 9 mortes diárias, queda de 27,43% nas 2 últimas semanas. Às sextas-feiras, a gente acompanha na tela da TV Centro-América o Mais Agro, o programa que mostra a importância deste setor. E a Kátia Krieger separou alguns destaques da edição de amanhã e ela conta agora pra gente. Oi, Kátia, boa noite. Olá, Luzimar, boa noite. Olha, tem tanta história bacana no Mais Agro desta sexta-feira. Tem um motorista de aplicativo que está investindo na criação do galo índio gigante. Esse animal, principalmente o macho, é gigante mesmo. Pode atingir 1,20 m de altura. Ele também chama atenção pela aparência exótica. O Valdo, que é o criador, fez todo o investimento, principalmente em genética. Os pintinhos são vendidos para fins ornamentais. Vamos falar também do plantio da soja na região sudeste do estado. A estimativa dos produtores é que a safra deste ano terá números melhores do que a do ano passado. Produzir em um cenário paradisíaco e fazer amizades bem inusitadas. No norte do estado tem uma produtora que cria peixe em tanques às margens do rio Telespires e sempre recebe visitas muito especiais. Elas são livres, ela vai e volta, tira os filhotes no mato, vem para casa, é assim. As reportagens você confere nesta sexta no Mais Agro às 6 da manhã, aqui na TV Centro-América. Eu espero você! Depois do intervalo, o combate ao incêndio na terra indígena Umutina, em Barra do Bugres, e as dificuldades para acabar com as chamas que atingem a reserva. Há 12 dias, um incêndio consome a vegetação na terra indígena Umutina, em Barra do Bugres. Uma brigada de combate às queimadas, formada pelos indígenas, auxilia no trabalho dos bombeiros, que é muito arriscado. Nesta semana, 6 índios se perderam na área. 4 deles passaram a noite na mata e foram encontrados ontem sem ferimentos. O repórter cinematográfico Valmir Pereira acompanhou o trabalho das equipes no combate às chamas. O incêndio de grandes proporções na terra indígena Umutina, em Barra do Bugres, começou há 12 dias. Além dos indígenas, Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, 15 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no combate ao fogo. Estamos numa região pantaneira, né? Pantanal, o fogo característico do Pantanal tem um incêndio subterrâneo, então a gente tem algumas dificuldades. Aceiros estão sendo abertos para evitar o avanço das chamas e também para facilitar a locomoção das equipes. Num dia o fogo está de um jeito, a gente acha que vai acabar. Quando o sol esquenta, o vento joga fagulhas muito longe e é perigoso para a gente, porque às vezes você está combatendo fogo aqui e ele pula atrás de você. É o nosso território, então a gente luta com todas as forças, tanto eu como os outros guerreiros que estão aí desde o início. Nas roupas, as marcas do trabalho duro. No rosto, o cansaço de quem passou a noite perdido em meio à mata. William e mais 3 indígenas só foram encontrados ontem de manhã. A gente se organizou de uns ficar combatendo e outros irem até a fazenda, que ali estava próximo, para buscar mais água. E nisso, com o fogo, ele já teria queimado a picada que ali tinha feito. Era ela que ia nos conduzir até a fazenda e nisso aí acabou nos prejudicando.
Já em casa, receberam cuidados médicos e o tempo necessário para se recuperarem do susto. Outros 2 indígenas que também ficaram perdidos conseguiram voltar às 3 da manhã. Foi mobilizada uma equipe de busca que entrou na divisa com a fazenda, né? Entraram 2 equipes por lá. Eu escutei uns gritos, né? Eu fui prestando atenção e aí até eu respondi. E aí vim buscar ajuda, né? Que aí a gente foi lá para resgatar os meninos. E hoje à tarde, equipes da Força Nacional chegaram à reserva indígena Umutina para ajudar no combate ao fogo. O isolamento social foi necessário durante os períodos mais críticos da pandemia, mas ele trouxe consequências para idosos, crianças e também trouxe mudanças para as relações entre as pessoas e, de forma drástica, se refletiu até na renda das famílias. É o que vamos falar hoje na 4ª reportagem da série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia. Como é que foi para você, né, receber aí essas informações quando a gente entrou na pandemia? Qual foi o sentimento? Foi de muito medo, porque eu tenho uma doença genética chamada atrofia muscular. É conhecida como AME. Ela cai na boca do povo como AME. Mas é uma doença que diminui a força de todo o meu corpo, todos os músculos, inclusive os músculos vitais, pulmão, coração, tudo são músculos, né? Então eu sempre tive medo de morrer. Quem está mais afetado na pandemia são os idosos, as crianças e os profissionais da linha de frente, né? Primeiro porque eles foram o primeiro grande alvo da pandemia, né? Foram os que foram mais atingidos inicialmente pela pandemia. Depois porque com a idade, assim, as redes sociais das pessoas já ficam mais empobrecidas, né? Então não é incomum que eles estejam morando sozinhos, sem muito contato com parentes, às vezes viúvos, viúvas, já perderam muitos amigos. Faz tempo que a senhora não recebe visita, a gente veio aqui ver a senhora. Isso mexeu com a senhora? Não mexeu mais, minha querida. Porque eu falei para você, por causa da minha fé. Mudou muito a minha vida. Muito, 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 muito. Porque na idade que eu tô, para ficar aqui dentro de casa. E aí eu vou fazer comida, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, vou limpar este quintal que está aqui. Com a pandemia, houve um aumento no número de desemprego no país. E aqui, o Aterro Sanitário de Cuiabá é um reflexo dessa realidade. Antes da pandemia, trabalhavam por aqui cerca de 100, 120 catadores. Hoje, já são mais de 300. A maioria deles perdeu o emprego, ficou desempregado nesse período e veio aqui buscar o sustento da família. Muitas pessoas perderam o emprego e o único recurso que eles achou foi aqui. E a gente não pode falar não, né? Quanto mais ou menos era a sua renda antes da pandemia que você conseguia tirar e quanto está sendo agora? Mas eu ganhava bem aqui. Agora, um mês eu mandei uma carga para minha filha, foi antes de ontem. Deu 1.600 dividido para duas famílias. As pessoas que estão menos protegidas socialmente, e vamos pensar, por exemplo, num momento como esse de pandemia, em que a gente volta a ver os índices de fome crescendo no país, as inseguranças, insegurança alimentar, essa questão de muita gente que perdeu o emprego, não conseguiu se recolocar, né? Isso tudo acrescenta, né, um caldo muito importante nessa questão da saúde mental. É assim como a gente cuida da nossa saúde física, se eu machuquei um dedo eu já vou logo correndo, né? Quando a gente fala da saúde mental também é importante. Ajuda você sentir que você não está sozinho, né? Que você tem uma pessoa que cuidar, que seja um técnico, né? Uma técnica, né? Mas se não for, que seja uma pessoa amiga, uma senhora da família que você confia, que você gosta, que gosta de você, sabe? Tentar dividir com os outros. Se você sentir que começa a ficar muito difícil, procura ajuda.
procura logo, porque você vai acabar tendo que procurar depois numa situação muito mais desfavorável. A Lorena Segala conta o que vamos ver no último episódio da série. A pandemia está perto do fim. E quais são os novos caminhos a se percorrer? A gente já aprendeu como prevenir a Covid e que a vacina é a saída. Vamos então aprender quais são os caminhos para a saúde mental? Porque tem tratamento, tem prevenção. Nós temos os CAPs, os Centros de Atenção. Você vê uma organização civil formada por voluntários. No último episódio da série, um outro olhar, saúde mental na pandemia, vamos aprender então quais são esses novos caminhos. É amanhã no Bom Dia Mato Grosso, a partir das 6h30 da manhã. O MT2 termina aqui. Boa noite para você. Tchau, pessoal.